E aí, pessoal, agora que nós vimos o fluxograma para desenvolver um indicador customizado, nós vamos agora implementar um indicador. Eu vou tomar como exemplo aqui um indicador baseado em agressão. O objetivo é construir um indicador que, dado um volume de agressão que seja relevante, a gente sinalize uma operação de compra ou de venda. Então o indicador, na verdade, ele não faz a compra e a venda, ele vai indicar que existe uma probabilidade de ter sucesso caso uma compra seja realizada quando houver uma agressão significativa de compra, ou uma venda no caso de haver uma agressão significativa de venda. Então me acompanhe que nós vamos ver o passo a passo para poder desenvolver um indicador como este, começando pela análise de dados, passando pela estruturação de uma fórmula de cálculo, implementação do código-fonte e, por fim, verificando a consistência por meio de uma validação dos sinais. Ok, pessoal, então vamos começar fazendo uma análise de dados. O que eu desejo? Eu desejo pegar a agressão, o saldo de agressão, barra a barra, identificar se eu consigo correlacionar com o movimento de mercado. Então, se houver uma agressão de compra, eu entraria comprado, se houvesse uma agressão de venda, eu entraria vendido. Então, eu quero ter uma probabilidade mais alta de abrir uma posição e ter lucro nessa operação. Então, vamos começar aqui colocando o indicador de saldo de agressão que nós temos aqui na Nelogica. Vou clicar com o botão direito, inserir indicador, saldo, e eu tenho aqui volume de agressão, saldo. Vou incluir aqui embaixo e observe que eu tenho aqui um histograma. Quando está verde a barra, significa que houve um saldo de agressão lá da compra. Quando está vermelho, significa que o saldo de agressão foi vendedor, ou seja, houve mais agressão de venda do que de compra. E aí se eu tento relacionar aqui, houve uma agressão de compra aqui, realmente esta barra aqui foi de alta, só que no próximo instante, se eu tivesse comprado depois dessa sinalização, o mercado fez um pullback aqui e devolveu toda essa agressão. Seria o quê? Um falso positivo, né? Então eu tenho uma sinalização aqui, na hora que eu atuo, o mercado volta. Se eu identificar aqui, uma venda, eu tive aqui vamos pegar aqui a barra anterior, né? Aqui eu tive um saldo de agressão de venda, se tivesse vendido aqui, eu teria um drawdown aqui de 112 pontos e teria alcançado aqui 177, uma relação ruim, né? Quase 1 para 1, um pouquinho mais do que 1 para 1. E depois o mercado voltou. Então, todos os indicadores vão ter falsos positivos. Eu simplesmente peguei um indicador aqui de saldo e coloquei aqui. Se eu criar um indicador que simplesmente vai utilizar essa informação aqui e mais nada, não estou agregando valor nenhum. Então, eu preciso agregar valor a esta análise. Se eu colocar aqui em 5 minutos e voltar ao gráfico, ao passado, você verá que nós temos essa informação aqui no Profit até outubro de 2021, no tempo gráfico de 5 minutos. Ou seja, nós temos aí uma quantidade de dados significativa. Nós temos aí quase 2 anos de dados. E é interessante ter essa informação aqui porque eu já olhei com distribuidores oficiais de dados da B3 e nenhum deles tem para dados históricos o volume de agressão, o saldo de agressão por tempo gráfico. Ou seja, essa informação aqui a Nelogica armazena e guarda aqui. Todos os distribuidores oficiais que eu consultei, eles têm qual que é a agressão das ordens em tempo real, mas eles não armazenam isso em histórico. Achei uma questão até engraçada, curiosa, né? Valeria até uma investigação depois sobre o motivo de não armazenar quais são as ordens agressoras nos dados históricos. Então aqui eu tenho o saldo de agressão barra a barra. Outra coisa que eu poderia tentar correlacionar, qual que é o tamanho médio da agressão? Então nós temos um indicador para isso também. Seria indicador, agressão. Nós temos aqui tempo de agressão e temos também a agressão média. Então vamos colocar aqui agressão média, compra e venda. Vamos inserir, ok. Então nós temos aqui, vou clicar com o botão direito, propriedades, e eu vou selecionar aqui a opção compra dividido pela venda. O tipo de volume em quantidade, não vou exibir alerta textual, ok. Então percebam, enquanto eu tenho dados aqui de 5 minutos para o saldo de agressão até julho de 2021, para o tamanho médio das agressões, nós temos dados aqui até o dia 11 de agosto. 14 de agosto, nós estamos aqui no dia 22 de agosto, praticamente 2 semanas.
Então, se eu for criar um indicador que baseia nesta informação de tamanho médio, eu tenho que ter a ciência de que eu não vou conseguir testar ele por mais de 10 dias. A não ser que eu salve esses dados aqui e comece a criar um repositório pessoal destas informações, né? Então, eu clico com o botão direito aqui, exporto para o Excel e de 2 em 2 semanas eu vou guardando esta informação para construir uma base a qual eu poderia testar em um outro ambiente que não seja o Profit, porque nós não temos como importar atualmente dados aqui para dentro. Então, tendo em vista essa escassez de dados, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou utilizar isso daqui, porque eu quero fazer um backtest de um tempo maior, não vou ter condição de fazer isso utilizando o tamanho médio da agressão. Vamos pensar aqui um pouco mais sobre o que a informação de agressão nos diz, né? A agressão ocorre sempre que há uma ordem a mercado. Então, a gente pode fazer uma abertura a mercado, abrir uma posição, isso vai ser uma agressão no mercado, ou a gente pode ser estopado, toda ordem stop, ou colocar uma ordem de stop de rompimento para comprar, que vai ser uma compra a mercado, uma venda a mercado. Ordens stops também são agressões. Então, quando eu vejo aqui um alto volume aqui de comprador, né, de agressão, não temos como identificar, simplesmente olhando o número aqui, se isso foi uma agressão em abertura de posições ou se foi uma agressão devido a várias pessoas estarem estopando as suas posições. Então, nós não temos essa informação. E é por este motivo também que a gente tem que saber lidar com os falsos positivos. Se a gente tiver alguma ideia, algum insight de como tentar filtrar isso, excelente, a gente tenta programar isso. Mas se a gente for utilizar a informação aqui, nós não temos como saber a priori se as agressões são de abertura de posições ou se é de liquidação de posições já existentes. Então, prosseguindo com a análise, quando eu estou aqui com os dados, eu posso trabalhar aqui com os indicadores e tentar fazer o máximo que eu puder aqui na interface gráfica para tirar ideias, insights. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui, inserir um novo indicador, colocar uma banda de Bollinger, por exemplo, em cima do saldo de agressão. Aí vou clicar aqui 2 vezes e vou colocar aqui, num gráfico de 5 minutos, se eu colocar 50 barras, né, 48 barras, daria 12 barras por hora, 48 dariam 4 horas de barras de 5 minutos. Então, vou colocar aqui 50, vou aplicar, e nós vemos aqui que em alguns momentos a agressão ela excede aqui 2 desvios padrões da distribuição de agressão que ocorre ao longo do tempo, né? Então aqui, por exemplo, foi um local onde houve uma agressão significativa. Aqui também. Aqui o mercado movimentou para cima, voltou, teve a agressão aqui novamente e o mercado respondeu e subiu. Aqui nós tivemos um volume alto, mas que não superou 2 desvios padrão. Aqui nós tivemos uma agressão forte de venda. A gente colocar aqui o mouse. Então houve esta barra aqui de baixa. O mercado deu um pullback para cima, 338 pontos, depois voltou 900. Voltou 900 marcados aí por agressão de compra, agressão de venda, compra, venda. Então marcado aqui por uma disputa de interesses, né? De poder aí entre lado comprador e vendedor. No final das contas, acabou caindo, né? Prevaleceu aí a queda. Nós temos aqui a curva central, onde que é a média de agressão das últimas 4 horas, né? Então aqui nós temos uma média de agressão para venda. Então se a gente olha aqui, ó, daqui até aqui, o mercado esteve nesta região aqui consolidado. Aqui ele caiu, aqui voltou a ficar numa região de consolidação também. Então vamos tentar tirar alguma informação disso daqui. Eu estou vendo que os dados são muito ruidosos, né? Se eu apenas pegar o saldo de agressão, em vários momentos eu vou ter sinalizações aqui falsas, que seria um movimento, mas que acabou não vingando. Então, pensando já na segunda fase, que seria determinar a fórmula de cálculo do indicador, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é pegar a média no período de espaço mais curto. Então, eu quero ver se houve um saldo acumulado nas últimas 3 barras, se foi para o lado da compra ou da venda. Então, eu poderia clicar aqui 2 vezes, colocar aqui 3 barras, aplicar, do OK. Aqui nós teríamos a média, né? Nós não temos aqui o acúmulo. Deixa eu deletar aqui. Clicar com o botão direito, inserir. Vamos ver se nós temos um somador. Summation.
Só que veja que o summation não consigo colocar aqui em cima dessa série de dados. Ele só aplica aqui aos dados de preço. Então, quando eu falei que o ciclo ele é iterativo, é justamente por isso. Nós vamos esbarrar em alguns momentos com restrições, nós vamos ter que dar outras soluções para contornar o problema. Então vamos lá para o editor de estratégias para a gente começar a escrever alguns códigos, exportar alguns dados, fazer algumas análises para a gente poder avançar no desenvolvimento de um indicador. Estratégias, editor de estratégias, uma estratégia em branco, deixa eu colocar aqui do lado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o indicador de saldo. Então vou colocar aqui uma variável f saldo agressão, vou colocar aqui um float. Nós vamos colocar aqui que f saldo agressão é igual, e aqui nós precisamos saber qual é a função de saldo de agressão. Nós vamos clicar aqui neste item, funções, vamos olhar aqui em indicadores. Nós temos aqui o ACC, Aggress Saldo, que faz o acumulado do dia. Nós temos aqui o Aggression Vol Balance, que é para barra. Se você pode abrir a documentação, você vai ver do que nós estamos falando. Nós já tivemos uma aula sobre isso, então eu já vou direto aqui para a função Aggression Vol Balance. E aqui eu vou fazer simplesmente o plot disso daí, f saldo agressão. Vamos definir aqui o plot, set plot type 1 como ig histograma. Então vai ser um histograma também. Vou salvar como aqui e vou colocar aqui o nome de análise de dados agressão. Então tá aí. Vou clicar aqui com o botão direito, inserir indicador, AD. Vamos pegar o nosso indicador aqui, colocar aqui embaixo. E nós temos neste momento exatamente a mesma informação aqui de cima. Vamos retornar então aqui ao nosso editor de estratégias. E eu vou colocar aqui a cor em cinza, porque eu não quero dar realce por enquanto nas barras, se é de compra ou se é de venda. Então set plot color CL gray. Então tá aí. Então vamos incluir agora uma banda, né? Vamos ver qual que é o desvio padrão da variação aqui do saldo de agressão. Vamos calcular dois desvios padrões, e o que estiver fora disso, o saldo fora desses dois desvios padrões, nós vamos considerar relevante para a gente poder começar a análise. Então nós vamos começar de maneira mais simples, né? Eu vou pegar o que está fora, eu vou jogar esses dados para o Excel, nós vamos avaliar ali qual que seria um possível movimento depois que identificado esta agressão. Então, e aí depois nós vamos colocar a média que eu havia comentado. Então nós temos aqui isto, vamos criar aqui uma outra variável, né? Primeiro um parâmetro, input, vamos colocar aqui p janela estatística, vamos considerar aqui de 50 períodos, ok? Vamos considerar aqui uma variável f média agressão, f desvio da agressão, do tipo float. Vamos calcular aqui, em seguida, f média da agressão como a média dos últimos p janela estatística do saldo de agressão. E vamos calcular aqui o desvio, f desvio agressão, como sendo std_devs, que é o desvio padrão, de qual série? F saldo agressão, da mesma janela estatística. Nós agora temos a média e o desvio, e eu vou plotar aqui uma banda superior e uma banda inferior. Vamos colocar aqui, ó, F banda superior, F banda sup, F banda inf, tipo float, F banda sup vai ser igual à média da agressão, mais nós vamos colocar aqui um parâmetro também, P desvio de 2.0. Então nós vamos ter P desvio vezes F desvio da agressão. E a banda inferior, basicamente a mesma coisa, só que a gente subtrai aqui. E eu vou plotar também essas bandas aqui embaixo. No plot N2, eu vou colocar a banda superior. E no plot 3, vou colocar a banda inferior.
Vou colocar também a linha pontilhada aqui, set plot style 2 ps dash três também ps dash. Vamos salvar e aqui está renderizado, né? Então nós temos aqui, ó, alguns momentos em que excede esta banda. Vamos também sinalizar quando excede. Então vou colocar logo aqui em cima. If saldo de agressão for maior ou igual a banda superior, then, vamos colocar aqui um begin, que depois nós podemos colocar outras coisas, né? Nós vamos colocar aqui paint bar set green. E se for menor, igual a banda inferior, nós vamos pintar de vermelho. Vamos executar. E por que não pintou? Porque nós devemos incluir a estratégia de coloração. Vou clicar aqui com o botão direito, inserir regra de coloração, AD, underline, agressão. Vou inserir aqui, ok. Então tá aí, inseriu. Eu vou colocar também para pintar de cinza, né? No caso contrário, para a gente ter as cores aqui sem destaque. Então, vamos abrir aqui novamente o editor de estratégias. Aqui eu vou colocar, para otimizar o código, um else. E aqui nós temos o if dentro desse else. E aqui um outro else. E no outro else nós vamos fazer o paint bar set gray. Salvamos. E aí está o nosso indicador, então sinalizando aqui os momentos, de acordo com a nossa regra, onde nós temos agressões significativas. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou exportar isso daqui para o Excel para a gente poder analisar. E aí como que eu faço isso? Se eu clicar aqui com o botão direito e clicar em copiar para o Excel, e eu abrir aqui o Excel, nós teremos esses dados aqui. Nós teremos o valor do primeiro plot, que não nos é útil. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na nossa estratégia. Eu vou comentar essa parte aqui do plot. Vou colocar aqui um comentário que é inspeção visual. E aqui dentro é que nós vamos fazer uma sinalização. Então, vou colocar aqui plot 1. Então significa aqui que seria uma agressão de compra significativa. E aqui eu vou colocar um plot -1. Então foi uma agressão significativa para venda. Vou salvar. Observe que está em linha, né? Então eu também posso vir aqui para melhorar um pouquinho e colocar o tipo do gráfico como histograma. Salvo novamente. E aí está. Tenho aqui agressão de compra, agressão de venda. O que eu vou fazer com isso? Vou clicar com o botão direito aqui em cima, copiar para o Excel, venho para o Excel, colo, volto aqui, copio também aqui os dados do indicador, venho para cá, colo. As datas elas vão bater, então eu já posso deletar esta coluna aqui. Aqui nós estamos de ordem decrescente, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um filtro aqui nessa planilha, ordenar de maneira crescente, do mais antigo para o mais novo. E aqui nós temos a sinalização de agressão significativa, né? Então aqui houve uma agressão de compra. O que eu quero fazer agora? Eu vou mensurar nas próximas 2 barras, depois da sinalização, vamos considerar que eu vou comprar no preço de abertura da próxima barra. E vamos ver aqui qual que seria o movimento máximo, a excursão máxima que houve a partir da sinalização. Eu estou interessado em tirar uma estatística desta métrica. Então vou colocar aqui métrica. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui igual a máximo menos abertura. E aqui eu vou colocar também máximo menos abertura nesta barra.
porque a sinalização foi aqui, no fechamento dessa, vai abrir uma compra aqui. Por exemplo, neste caso, a excursão máxima aqui, do lado da compra, né, foi de 264 pontos na primeira barra, e depois 368. Vou renomear essa coluna aqui para métrica MFE, que em outras plataformas, como por exemplo NinjaTrader, se chama Maximum Favorable Excursion, seria a excursão máxima a favor. Vou colocar aqui uma outra métrica que seria MAE, Maximum Adverse Excursion. Então vamos colocar aqui também o filtro para englobar. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor mínimo menos a abertura. E aqui eu vou pegar o valor mínimo menos a abertura daqui. Então, qual que foi o valor mínimo? Foi menos 5. Então, depois dessa sinalização aqui, dessa agressão relevante, nós tivemos excursão máxima positiva de 368 e negativa de menos 5,5 pontos. Então, aqui eu vou colocar o máximo desses dois valores. Então, eu vou copiar isso daqui e jogar numa única fórmula, né? Vou colocar Q igual a máximo deste valor e, deixa eu pegar aqui embaixo, este valor aqui. E eu vou calcular isso aqui apenas se este daqui, se a agressão for igual a 1. Eu tenho que fazer esta mesma conta no caso da venda. Então, eu vou deixar vazio aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, é igual a mínimo de 1,1. Vou copiar agora estes campos para cá. Tenho aqui o valor e eu vou colocar aqui também se isso daqui for igual a 1. Eu vou fazer isso, senão eu ainda tenho que fazer a conta para o lado da venda. Então percebam, pessoal, que a análise de dados é trabalhosa. As plataformas não oferecem ferramentas adequadas para a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso fora da ferramenta, então a gente pega os dados e trabalha fora. A gente poderia fazer isso em Python, poderia fazer em outros ambientes também, mas não é foco do curso falar sobre Python, ficaria muito extenso, então eu vou fazer isso aqui no Excel, porque você também pode fazer uma planilha eletrônica aí, né, na sua casa. Se tiver conhecimento de linguagem de programação, eu puder fazer isso em Python, melhor ainda, mas aqui é só um exemplo para você. Como é que seria o lado da venda, né? Então vamos pegar este caso aqui, por exemplo. Então eu vou fazer, fez uma venda. Então, teria que considerar como a excursão máxima positiva seria a abertura aqui menos a mínima. E aqui eu tenho a abertura na barra anterior menos a mínima desta barra. Então, seria o maior desses valores. E aqui a excursão adversa seria a máxima menos a abertura. E aqui a máxima desta barra menos a abertura da barra anterior. Então aqui eu tenho que pegar o valor mínimo. Aqui a gente teria que inverter o sinal para poder ficar, né, com a medida negativa. Fica mais fácil a gente entender depois. Então vou colocar aqui, invertendo aqui os operandos. Pronto. Então nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, né? Então aqui nós temos essa condição, se for igual a 1, nós vamos incluir aqui uma outra condição, se, eu vou verificar se este valor for igual a menos 1, então eu vou pegar o máximo de alguma coisa aqui, e se não for igual a menos 1, eu vou deixar vazio. Máximo, colocar aqui 1 dentro, só para a gente poder ter. Eu vou copiar isso daqui para cá, para trazer a fórmula, né? E agora eu vou simplesmente copiar isso daqui, jogar aqui para o máximo, ponto e vírgula. Vou pegar isso aqui também, jogar para cá. E nós completamos a fórmula aqui então. Se eu copiar isso daqui e jogar para cá, teria que dar 77. Ok, funcionou. Vamos agora complementar então
a segunda métrica, que é o MAE. Então, concatenar aqui uma condição. Se F5 for igual a menos 1, nós vamos fazer o máximo, o mínimo de algum valor aqui, senão vamos deixar aqui em branco. Vamos copiar isso daqui para cá. Eu vou copiar esta fórmula aqui para colocar dentro do mínimo aqui. E o segundo. Ok, então finalizei aqui as duas fórmulas de métrica, MFE e MAE aqui no Excel. Posso estender aqui para cima a fórmula, posso estender aqui para baixo. Se agora eu filtro então pelos sinais aqui, eu vou ter aqui as medidas de quanto foi a máxima discussão positiva e quanto foi a negativa. E eu vou ter uma ideia aqui de risco e retorno neste intervalo. Então agora, com estes dados, nós vamos fazer um histograma para ver a distribuição disso daqui. Então me acompanha que tem um truquezinho aqui no Excel para você habilitar a funcionalidade de gerar histogramas. Para habilitar então a geração de histograma, nós viremos aqui em Arquivo, Opções, Suplementos. Aqui nós vamos selecionar Gerenciar Suplementos do Excel, Ir, e vamos colocar aqui Ferramenta de Análise. Ok. E aí você verá que na aba Dados, nós teremos aqui agora Análise de Dados. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa coluna de métricas, MFE, para uma nova aba. Então, agora eu tenho só a coluna de métrica MFE. Se eu colocar aqui um filtro, eu vou ver os valores extremos. Vai de 0 até 1144. Então, eu vou colocar aqui uma escala. Vou colocar aqui 100, 200, 300. Vou colocar essa escala aqui até 1000. Vou deixar aqui desse lado. O que nós vamos fazer é clicar aqui em Análise de Dados. Vou procurar aqui por histograma. Vai perguntar o intervalo de entrada. Vou selecionar aqui os dados. E o intervalo do bloco. Então, vou selecionar agora esse intervalo aqui. O intervalo de saída eu vou marcar para colocar aqui do lado. Vou pedir porcentagem cumulativa, resultado do gráfico. Ok. Então aqui está o histograma do MFE. E o que o histograma nos diz? Que das 1.233 vezes que houve sinalização, que houve uma agressão significativa que extrapolou a banda de Bollinger, nós tivemos aí que metade das vezes, né, foi menos de 200 pontos. Ficou entre 100 e 200. E acima de 36% aqui obteve ganhos maiores. Quando que teve mais de 800 pontos? Em 1% das sinalizações, né? Só em 12 casos destes 1.233. Quanto que foi mais de 500 pontos? Em 148 casos dos 1.200, ou seja, 10% quase, né? Aqui 100% menos 92, 92 é a porcentagem cumulativa até 500. Além de 500, seria aqui 7,3%. Então, se você quiser 400 pontos, só apenas 12% das sinalizações deu 400 pontos. Vou colocar aqui, renomear essa planilha como MFE. Agora eu vou criar uma nova planilha, vou colocar MAE e vou fazer o mesmo processo. Vou puxar aqui a métrica MAE, vou trazer para cá, vou trazer com a coluna, né, com a cabeçalho, vou trazer para cá, vou copiar, aqui os valores estão negativos, vamos ver aqui a escala, vamos fazer a mesma escala, né, menos 100, menos 200, e aí vamos seguir aqui até menos 1000. Ok, vamos clicar aqui, análise de dados, histograma, vamos selecionar aqui o intervalo de entrada, o intervalo do bloco, vamos colocar aqui para plotar neste lugar aqui, ok, falou que contém dados não numéricos, tá? Então a gente tira a primeira linha ali, dá ok, e aí está.
Então aqui acumulou para o lado contrário, né? Vamos fazer assim, ó. Vou fazer aqui 0. E aqui eu vou fazer este menos este. Aqui este menos este. Vamos pegar os percentuais aqui. E agora vamos pegar o acumulado. Esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse mais esse. Pronto. Então observe. Até menos 100, 36,5% dos casos renderam um drawdown aí de 100 pontos. 50% aí ficaria entre menos 100 a menos 200. Foi mais ou menos o que a gente encontrou aqui, né? De 100 a 200 a gente tem aqui os 50% no meio. Teria que fazer uma interpolação aqui para saber o valor exato. Em apenas 19% dos casos, né, 18,5%, eu teria um drawdown acima de 300 pontos. Então, como que eu faria uma estratégia, né? Eu teria que prever um drawdown aqui de 300 pontos, né? 300 a 400. Eu sei que em 19% dos sinais, 1 a cada 5 sinais, eu vou ter um stop aqui na operação. E eu sei que aqui, ó, em 15% dos casos, né? Vamos ver por aqui, ó. Aqui 15, 20%. 20% dos casos eu vou ter um ganho maior que 300. Agora, qual que é a média de excursão positiva? Eu tenho que calcular aqui. Média vai ser igual a média disso daqui. Então, a média é de 192 pontos de excursão positiva. E a média de excursão negativa é 181 pontos. Ou seja, uma diferença aí bem pequenininha, né, entre um e o outro. Então o que eu gostaria de fazer com esse indicador? Por enquanto não fiz nada com ele, mas eu posso manipular os cálculos para que eu obtenha algum indicador que tenha uma vantagem estatística melhor. Então eu vou deixar aqui, ó, saldo sem alteração. Vou salvar essa planilha e nós vamos voltar lá para o Profit Chart. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar criar algo aqui para poder filtrar ou para poder dar mais contexto a esse indicador. Então o que eu pensei em fazer? Eu pensei em então pegar a soma das últimas 3 barras e se tiver positiva e for uma agressão relevante na barra, aí sim daria o sinal. Então vamos fazer isso no código. Deixa eu minimizar, vamos maximizar aqui, vamos deixar do lado aqui. Então aqui no código nós temos a agressão maior que a banda. Então vamos dizer onde é que eu acumulo aqui. Eu não tenho nenhuma acumulação dos 3 períodos. Então vamos fazer o seguinte: P acúmulo recente igual a 3 este parâmetro. Então P acúmulo recente, vou colocar aqui F saldo acumulado recente do tipo float. E o saldo acumulado recente vai ser igual a summation da série F saldo agressão dos últimos 3 períodos. Então P acúmulo recente. Agora eu vou mudar a minha banda de Bollinger. Então aqui, ao invés de pegar a média estatística do saldo de agressão, eu vou colocar aqui o saldo acumulado recente aqui para cima. E eu quero pegar agora a média do saldo acumulado recente. E pegar o desvio padrão disso. Vou calcular a banda em relação a isto. E aqui eu vou fazer, se o saldo de agressão for maior que a banda superior, and o F saldo acumulado recente também for maior que 0, ou seja, nós estamos vindo de 3 barras que está acumulando compra, então eu vou sinalizar aqui. E aqui para venda a mesma coisa. O saldo de agressão tem que ser menor que a banda inferior e o saldo acumulado recente tem que ser menor que 0. Vamos salvar e isso vai filtrar aqui os sinais, né? Então filtrou aqui alguns sinais. O que a gente precisa ver agora? Fazer a mesma metodologia para poder comparar com o resultado anterior. Então vou clicar aqui com o botão direito,
copiar dados para Excel. Vamos lá para o Excel. Vou colocar aqui versão 1. Vou copiar para cá. Volto para o Profit. Vou copiar aqui também. Coloco aqui no Excel. Nós temos aí a data. Deu um descasamento, tá vendo? Demorou um pouquinho aqui para poder copiar os dados. Deixa eu deslocar para cima. Pronto, estamos aí com os mesmos dados. Então vamos agora ordenar do mais antigo para o mais novo. Agora eu venho aqui e vou copiar esta fórmula aqui. Então deixa eu limpar o filtro, deixa eu pegar isso aqui. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui métrica MFE, métrica MAE. Daqui é um trabalho que tem que tomar cuidado, tem que ter atenção, né, para você não correr o risco de errar as equações, as fórmulas. Então vamos pegar aqui agora MAE, vou colocar aqui, vamos expandir até o final, vamos pegar só quando houve os sinais, e aqui estão os números, que nós iremos agora fazer exatamente a mesma coisa. Então, vou colocar aqui uma nova planilha, MFE 1, MAE 1. No MFE eu vou trazer a coluna de MFE. Vamos copiar aqui o intervalo para usar o mesmo. Vou colocar aqui dados, análise de dados, histograma. Vamos selecionar aqui os dados. O intervalo do bloco. Intervalo de saída, ok. Bom, então aqui nós reduzimos a quantidade de sinais para 291 sinais. Então saiu lá de 1233, se não me engano, para 291. Então basicamente 1/4 dos sinais permaneceu, né? E aí nessa nova estatística, 80% das sinalizações vai gerar uma excursão positiva menor que 200 pontos. 20% dos casos vai resultar em algo maior. Aqui nós não tivemos nenhuma que houve mais de 900 pontos de excursão positiva, né? Então a partir de 500 pontos é muito pouco, né? Só apenas 20 em 290. Então a gente pode esperar aqui algo entre 100 a 500 pontos, né? Qual que seria a média? Vamos colocar aqui, média. Bom, então deu errado aqui, né, gente? Espera aí. Bom, então vamos conferir aqui a fórmula, pegar um caso de exemplo, né? Aqui foi uma sinalização de venda. Então a gente verifica aqui se isso aqui for igual a 1, vai fazer isto. Se não, vai fazer isso aqui. Se for igual a menos 1, nós vamos pegar o máximo de... Aí, aqui não pegou a coluna correta, né? A coluna correta seria pegar a abertura do C33. Então vamos deslocar isso aqui tudo para o lado. No copia e cola, a fórmula não ficou correta. Então vamos deslocar para o lado. Pronto, desloquei. Aqui nós também precisamos deslocar. Pronto, agora sim, vamos pegar isso aqui, jogar para baixo para replicar, jogar para cima também. Agora sim, nós vamos filtrar aqui os sinais. Vamos copiar aqui o MAE, quer dizer, o MFE, colar aqui, e o MAE
Vamos colar na outra aba. E vamos fazer o mesmo procedimento, né? Nós vamos pegar aqui, gerar uma escala, pegar a mesma escala que a gente fez aqui, colocar aqui do lado. Vamos gerar aqui histograma, análise de dados, histograma. Vamos selecionar os dados aqui, o intervalo do bloco. Vamos dar OK. E aqui nós temos então o resultado aqui da execução positiva das sinalizações. Nós tivemos aqui 291 sinalizações, então reduziu aí para 25%, antes eram 1.233, se não me engano, reduziu aí para 291, então quase 25% aí que restaram de sinalizações. E aqui a gente verifica que 60% das sinalizações poderia ter um lucro máximo aí de 200 pontos. E apenas 40% teriam um lucro acima de 300. A gente pode colocar aqui a média, como nós fizemos. Média do MFE. E a média aqui foi de 205 pontos, né? Um pouco melhor que aqui, ó. A média aqui foi 192, a gente teve aqui uma média de 205. Agora vamos ver o MAE. Então deixa eu pegar aqui também os blocos. Vamos criar o histograma aqui. Um intervalo de bloco. Ok. Então fez aquela acumulação contrária, né? Então vamos só copiar isso daqui e jogar para cá. Então aqui nós temos que 62% tiveram um prejuízo aí de até 200, né? Um drawdown de até 200 pontos e aí 40% tiveram um drawdown acima de 300 pontos. Vamos calcular aqui a média do MAE, que é igual média. Então na média a gente teve aí 196 pontos negativos. E aqui 205, 196. 192, 181. Então a gente, se por um lado aumentou um pouco, né, a média do MFE em aproximadamente 13 pontos, também reduziu aqui, também aumentou o drawdown, né, para 196 e antes era 181, então aumentou aí 15 pontos. Então aqui o objetivo aqui é demonstrar o processo. A gente vai fazer isso de maneiras iterativas, né? Se a gente achar que tem que melhorar mais, vamos tentar aqui outro cálculo, outra fórmula. A gente tenta aqui outra fórmula, tenta filtrar o sinal. Eu não vou aqui gastar muito tempo nessa etapa, porque senão a gente não vai finalizar o processo. E o objetivo aqui não é criar um indicador que vai dar certo, um indicador perfeito aí para você utilizar. É demonstrar o processo que a gente passa para tentar desenvolver o nosso próprio indicador. E aí você vai ter as suas próprias ideias e vai passar por esse processo aí de maneira iterativa. Então vamos supor que esta seja uma versão que eu vou utilizar aqui para o meu setup. Percebam que para gerar esses dados eu praticamente já escrevi todo o código-fonte. Então se eu for lá no Profit e abrir aqui o editor de estratégias, o indicador está praticamente montado aqui, né? Só que eu adaptei ele aqui para ver apenas estas sinalizações. O que eu posso fazer? Eu vou comentar isso daqui, porque futuramente nós vamos falar um pouco sobre a utilização deste bloco que nós utilizamos aqui para outra finalidade, que vai ser bem interessante. Vamos deixar aqui na inspeção visual. Vamos salvar. Então plotou aqui. E agora eu vou trazer as regras de coloração para cá. Então eu vou copiar isso daqui, vou colocar aqui embaixo e vou tirar este plot aqui. Vou salvar. E aqui nós temos então o que seria um indicador de fluxo, para a gente poder atuar em cima. Vocês viram que pelos resultados que nós tivemos, não é um indicador que a gente pode simplesmente
criar um setup e utilizar apenas ele. Talvez a gente possa utilizá-lo como um indicador subsidiário. A gente vai ter uma outra regra que identifica a tendência e a gente verifica aqui se houve fluxo em direção da tendência. Por exemplo, aqui está numa tendência de baixa. Se eu pegasse uma média aqui de curta, né, ela estaria apontando para baixo. E aqui deu uma sinalização de agressão de venda. Então talvez eu pudesse acionar aqui uma venda neste ponto, né, que dá um drawdown aí de até 337 pontos, mirando aí 900 pontos. Se a gente voltar aqui nós tivemos também uma média aqui curta. Vamos colocar aqui a média, né, para a gente não ficar só imaginando. Média. Vou colocar a média aqui de 9 períodos, ok. Vamos colocar a média aqui exponencial. Então, por exemplo, neste ponto aqui, a média acabou de virar, né? Vamos supor que então que eu tenha entrado neste ponto. Então aqui eu teria tido um drawdown pequeno de 80 pontos e dependendo da forma que eu administro o trade, né, eu poderia ter saído por aqui, daria aí 580 pontos. Mas isto é o que eu falei, a gente não vai fazer isso aqui no indicador, eu estou apenas imaginando como seria um setup baseado em cima desse indicador. O indicador em si, nós já terminamos aqui. Bom, então é isso, pessoal. Agora nós já temos um código-fonte de um indicador. O nosso próximo passo é fazer a validação dos sinais gerados por este indicador. E é o que nós vamos fazer na próxima aula para poder validar um indicador e verificar a consistência dele. Nos vemos na próxima aula e até!